Oh Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Que essa noite seja segundo o desejo do Teu coração. Que ela seja como Tu já escreveu. Que seja segundo aquele plano que o Senhor tem para esses dias. Deus, nós damos ordem, Te pedimos, libera agora os Teus anjos neste lugar. Libera, Deus, os Teus anjos em cada casa, Senhor. Libera os Teus anjos com espada de fogo para nos guardar, para nos livrar de toda cilada do inimigo. Deus, nós declaramos a Tua presença neste lugar, em cada lar que está nos assistindo. A Tua doce presença, Espírito Santo, que nos constrange e que nos convence sobre todas as coisas. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da revelação que Tu pode nos dar das coisas do reino, das coisas do céu. Senhor, nós declaramos que as nossas vidas, elas estão na Tua presença. E nós queremos desfrutar do Teu amor. Nós queremos saber quem nós somos para Ti. Nós queremos nos fazer conhecidos de Ti. E nós queremos Te conhecer. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós nos colocamos aqui hoje para receber mais um pouquinho sobre Ti. E nós Te louvamos, Pai. E nós Te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vocês que estão nos assistindo. Que a graça do Senhor chegue até o teu coração e te dê o acalanto, te dê a paz. Hoje eu dei um nome para a palavra sobre sermos conhecidos dEle. Eu quero ler Isaías 44, do 1 ao 5, que fala assim: Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jessurão, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedente e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor. Nós somos do Senhor. Ele nos guarda. Se o buscarmos de todo o nosso coração, Ele vem e Ele se faz conhecido de nós. Se o nosso coração se quebrantar na presença dEle, Ele faz coisas extraordinárias. Eu estava pensando sobre como falar de conhecer a Cristo e sermos conhecidos dEle, e eu lembrei de algo que vem acontecendo na minha vida há alguns 2, 3 anos. Nós estávamos lá em Pato Branco, nós tínhamos as células lá em Pato Branco e nós estávamos com um grupo de casais e nós crescíamos, nós estávamos crescendo no Senhor e aprendendo do Senhor. E no início de 2018 eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Forte, que eu acordei de madrugada, quando eu peguei a palavra, Deus me revelou que era um ataque do inimigo do espírito de morte. E eu orei, repreendi, mas de manhã cedo disse, João Paulo, me leva, porque eu acho que vou morrer. E eu fui no hospital e eles me deram a medicação, conversaram comigo e me liberaram. No outro dia, eu fiquei muito ruim, eu disse, me leva, porque esse negócio não está certo, eu vou morrer. Nós fomos, o médico me atendeu, me medicou de novo, me mandou para casa. De tarde eu disse, gente, vocês não estão entendendo, está me dando negócio, eu vou morrer. E aí o médico conversou comigo, tu está tendo crise de ansiedade, com absoluta certeza de morte. Toma essa medicação, fica tranquila, faz os exames, mas você está bem. Então, fui para casa e fui tendo esse tratamento com o Senhor e buscando nele, porque é algo que sozinha a gente não consegue.
É algo que o Senhor precisa vir e nos socorrer para nos tirar desse lugar. E aqui nós começamos um convívio abençoado, onde Deus começou a nos dar palavras, como João Paulo colocou no início, sobre adoração mesmo em meio às dificuldades. Adorar ao Senhor, buscar nele, importando a situação, se era de gratidão ou se era de súplica. Estar na presença do Senhor. E Ele começou a nos trazer palavras de propósito. Ele queria nos posicionar em propósito, aquilo que Ele sonhou sobre as nossas vidas. E Ele deixou bem claro o que é propósito e o que é identidade. E o Senhor começou a falar conosco sobre isso. E nós começamos o curso de alinhamento vocacional, que também é sobre identidade. E um dia Deus me deu um sonho, que eu estava num lugar comprando roupas, e eu larguei a minha carteira e o celular, e quando eu baixei a roupa que eu estava olhando, eu tinha sumido a minha carteira e meu celular. E eu vi 2 pessoas correndo, assim, indo embora, e eu disse, minha carteira. E eu lembro que eu saí daquele lugar, entrei em outro e encontrei essas 2 mulheres. E elas estavam com a minha carteira. Mas quando eu abri a minha carteira, a minha identidade não estava mais lá dentro. E foi a única coisa que eu reivindiquei. Cadê a minha identidade? Então eu fui entendendo que o Senhor estava falando comigo sobre identidade, sobre quem nós somos nele, sobre quem Ele escreveu sobre nós. E um dia eu fui fazer uma inscrição de um curso, como a gente estava mais em casa, em oração, buscando mais o Senhor, mais leituras bíblicas, mais leituras de livro. Eu me interessei num curso. E eu fui me inscrever para fazer esse curso. Eu fiz primeiro o final de semana de conferência, e não pude participar de todos, porque tinha compromisso. Fui terminar na segunda-feira. Na segunda-feira, no link da conferência, tinha que aquele curso que eu queria fazer, se eu me inscrevesse até a meia-noite de segunda-feira, eu ganhava um outro, que eu também queria fazer. Só que já era terça. E eu mandei mensagem para eles, e eles falaram, não, era só até ontem. Mas eu gostaria de fazer os 2, eu me prontifico. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Não, entra que tem lugar, não me inscrevi, mas vamos lá. Né? Não fiz tal coisa, vamos dar um jeitinho, vamos resolver. Eu fui com esse coração. E eles me falaram, não dá mais para fazer. Quando eles falaram não pela segunda vez, o meu coração bateu muito forte, eu fiquei gelada. E eu entendi. Veio na minha memória, eu quero que vocês abram Mateus 7. Deus me trouxe na minha memória a frase nítida. Deus, se eu chegar lá, Ele vai dizer, não te conheço. E eu disse, Deus, misericórdia da minha vida. O que tem em mim, ou o que eu não estou fazendo, que se eu chegar na sua presença, você vai me dizer, não te conheço. E foi a passagem que Deus trouxe no meu coração, é Mateus 7, do 21 ao 23, que fala exatamente isso. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Quando eu li essa parte, eu disse, Deus, tem algo que eu preciso fazer, que o Senhor quer que eu faça, que é a tua vontade. Por favor, Deus, me revela. E daí, continuando, diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Essa palavra me fez clamar ao Senhor. Qual é, Deus, a tua vontade com a minha vida? Porque é só realizando a tua vontade, os teus sonhos, os teus projetos que tu vai me dizer, filha amada. E eu me coloquei em oração. Eu pedi ao Senhor que Ele revelasse para mim aquilo que eu precisasse fazer, aquilo que eu precisasse mudar. E foram acontecendo fatos, e que aconteceu uma situação que eu disse, João Paulo, olha o que colocaram aqui. E o João Paulo falou, nossa, para que colocar isso vai entristecer os corações. E eu na hora, é isso.
Até hoje nós nos preocupamos com o que o outro está pensando de nós. Eu vou fazer preocupada com o que o meu irmão vai dizer de mim. As minhas atitudes, Deus, eu não vou falar de ti porque eu não sei falar o que vão falar de mim. Ou então a minha atitude vai entristecer o outro. Qual é o meu pensamento? Eu não posso entristecer a ti. Mas se eu entristecer o outro, mas alegrar a ti, eu preciso fazer. Então era cômodo não fazer para entristecer o outro. Eu precisava sair deste lugar. E aí foram acontecendo fatos que foram selando, houve declarações de amor, eu te amo, você é amada. Deus foi selando, foi trazendo ao nosso coração que era isso mesmo, que Ele quer que nós queiramos agradar a Ele e não centrarmos no que as pessoas vão pensar. E isso já começa a nos levar a um lugar onde nós seremos conhecidos dEle. Ele vai saber quem nós somos. Por isso nós precisamos orar, clamar, pedir a Deus para que Deus abra os nossos olhos. Olha a passagem que fala em Mateus 20, do 29 ao 34. Enquanto eu estava orando sobre isso, eu disse assim: Deus, abre os meus olhos. Eu preciso entender sobre as tuas coisas, eu preciso saber de ti, saber o que tu faz e tem escrito sobre mim. Em Mateus 20, do 29 ao 34, é a história dos 2 cegos. Fala assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, Jesus está passando. Nós estamos vendo sinais claríssimos de que Jesus está passando. Ele está voltando. Nós precisamos entender os sinais, nós precisamos estar com os nossos olhos e o nosso entendimento, a nossa mente conectadas com Cristo. Nós precisamos perceber a presença dEle. E eles clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que eles ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais. Por mais que esteja difícil, por mais que os dias de hoje dizem que Deus não está nos vendo, que Ele não está nos ouvindo, que parece que aumentou a situação do Covid, que é o que nós mais sentimos na pele hoje. Continue clamando, continue gritando: Senhor, Filho de Davi. Agora muda, tem misericórdia de nós. Não é mais só de mim, é de nós. Cristo, misericórdia da tua noiva, da tua igreja, misericórdia do mundo. Jesus parou. Quando Jesus para, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Quando nós clamamos ao Senhor, entramos no nosso secreto e clamamos, Ele se volta. Os olhos dele se voltam para nós e Ele diz: o que você quer? Você precisa saber responder quando Ele te pedir o que você quer. Ele precisa da tua resposta concisa, certa. E eles responderam: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. A primeira coisa que eles viram foi a face de Cristo. Nós precisamos ver a face de Cristo para nos apaixonarmos por Ele, para nos entregarmos a Ele, para ver que Ele é a razão, que Ele é o que nós precisamos, que Ele é tudo que nós precisamos. E só Ele pode abrir os nossos olhos. Só Ele toca e os nossos olhos se abrem. Porque o que dizem ao nosso redor muitas vezes é mentira de Satanás. Nós precisamos colocar o nosso coração nele,
para que sejam abertos nossos olhos. Então nós precisamos ir para o nosso secreto, nós precisamos clamar a Ele, nós precisamos conhecer Ele, nós precisamos saber quem Ele é. Como Pedro, quando Jesus pediu: e vocês, quem dizem que eu sou? E ele disse: você é Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse: sobre ti, Pedro, é uma pedra que será edificada uma igreja. Quando Pedro soube quem Jesus era, Jesus disse quem Ele era. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a história de Jesus, o que Ele fez por nós, para que Ele revele quem nós somos. A verdade de quem nós somos só vai vir a partir dEle. Quem somos, só Deus sabe. Deus nos chama a estar com Ele e desfrutarmos da presença dEle, do amor e entender quem Ele é. E através dessa intimidade, desse buscar a Ele, desse estar com Ele, desse estar apaixonados por Ele, nós nos faremos conhecidos. Salmo 139. Vamos abrir o Salmo 139, que fala que Ele já nos conhece. Ele escreveu sobre nós, mas nós precisamos estar na presença dEle para saber o que Ele escreveu ao nosso respeito. Salmo 139, do 13 ao 17. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso estou convicto. Os meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Para os pensamentos de Deus serem preciosos para mim, eu preciso conhecer. Ele nos conhece desde a eternidade. Ele sonhou com cada um de nós. Nós não estamos nesse tempo, no meio dessa pandemia, no meio desses desafios, no meio dessas provas, por acaso e nem por acidente. Ele escreveu, Ele planejou, Ele nos quis exatamente nesses dias. E Ele nos capacita para estarmos aqui nesses dias, porque Ele tem tudo sob controle. Nada saiu do controle do Senhor. Ele não se perdeu. Ele não está improvisando. Ele está fazendo o que já estava escrito. E em Isaías 61, Isaías 61 nos fala que Ele nos ungiu. Ele nos preparou. Isaías 61, eu vou ler do 1 ao 9. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, todos nós que estamos tristes nesses dias. Deus ungiu, nos ungiu e ungiu a cada um que está ouvindo para consolar os que choram, aqueles que perderam seus queridos, aqueles que estão com os seus queridos internados, ou aqueles que estão com seus queridos sofrendo com drogas, alcoolismo, com qualquer tipo de coisa que tira do princípio do Senhor. Deus nos ungiu e dar consolo aos que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas e o óleo da alegria em vez de pranto. A alegria do Senhor continua sendo a nossa força.
e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Em nome de Jesus, louvores, louvores e todo espírito de depressão, de angústia e de ansiedade são derrotados nessa noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós seremos pessoas que descansam e desfrutam da paz do Senhor, porque nós estamos indo para este lugar de conhecer esse Deus Todo-Poderoso, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia, as nossas vidas glorificarão o nome do Senhor. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdarão porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Esses são os planos de Deus. Ele nos unge, nos capacita, mas precisamos saber dessas verdades. Por isso a palavra faz com que conheçamos a Deus e as nossas características. Nós somos esses ungidos, nós somos esses capacitados, nós somos aqueles que Deus ergue nesses dias para levar refrigério, para levar socorro, para levar alegria onde há tanta tristeza, levar esperança, levar fé, reacender a fé aonde não existe mais. Fé é um dom de Deus. A nossa igreja precisa dos dons sendo revelados e ativados nesses dias. Mestres que ensinam, profetas que profetizam. Oh Deus, nos posiciona. Então, por mais difícil que possa parecer estar, não desista. Coloca os seus olhos na palavra, no amor. Creia no amor dele, nas verdades que só ele sabe. Vamos ler Jeremias 29, do 11 ao 14. Fala assim, Jeremias 29, do 11 ao 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, para mim, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos não olhar para cenário, nós precisamos olhar para esse Deus Todo-Poderoso que tem planos ao nosso respeito. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai se deixar ser achado. Lembrei de uma história do pastor Luciano Subirá, que ele conta assim, que quando ele brincava com os filhos, atrás da cortina da casa dele, ele deixava os pés de fora, porque ele queria ser achado dos filhos. Deus quer ser achado nosso.
Deus quer que nós o encontramos. E nós precisamos entrar nesse lugar de encontro com esse Pai. Eu gosto muito de Nárnia. Eu assisto muitos filmes de Nárnia. E dou o livro para os meus filhos lerem. Num dos filmes, Aslan, eu vi uma frase do C.S. Lewis que ele disse assim, que ele colocou do filme, né? Aslan dizendo para Lúcia: Aslan é o meu nome nesse reino. Mas os 6, quando eles voltariam para a terra, para a casa deles, lá, vocês precisam saber qual é o meu nome. Deus tem vários nomes. E hoje o Mevan Legacy colocou Elohim, né? Deus conhecido. Eu achei fantástico, porque eu estava falando sobre sermos conhecidos e eles colocaram agora às 6 horas da tarde. Elroy, uma coisa assim. Deus conhecido, Deus que se faz ser conhecido. Deus está falando de todos os jeitos, então nós precisamos saber qual é o nosso Deus, o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, o Deus que nos protege, o Deus que nos guarda. Nós precisamos saber qual é o nome dele nesses dias. Então nesse filme, Aslan cuida dos 4 irmãos de uma forma maravilhosa, ele guarda eles, mas ele os impulsiona a todo instante no filme, a eles mesmos não desistirem deles. Nós não podemos desistir de nós. Existe uma história a nosso respeito, como nós vimos no Salmo 139, escrito desde a eternidade. Eu não me sentia nem um pouco capaz. Eu falava para o pastor Célio: por favor, não me peça para levar a palavra. Vai me dar um negócio. Quando falaram do convívio, eu disse: não, por favor, não me peça para fazer o convívio. E agora é online. Mais pessoas ainda podem ver. Mas é Ele que nos capacita. É Ele que faz através das nossas vidas. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos cuidar de nós mesmos, nós precisamos, mesmo em meio a todo esse medo, essas dificuldades, nós precisamos prosseguir. Deus nos ama e quer nos sarar. Ele quer nos fazer conhecidos dEle, e não importa o quanto estamos assustados. Tem muitas pessoas assustadas. Pessoas que estão na casa do Pai, buscando Ele há anos, estão machucadas, feridas, magoadas, rejeitadas e ofendidas com esse sentimento à flor da pele, onde nada do que é do Senhor consegue entrar. Por favor, clame ao Senhor para Ele tirar esses sentimentos, porque Ele cura. Ele cura, e eu sou prova viva. Ele me tirou do medo. Aquele louvor que diz: não sou mais escravo do medo, é o meu louvor que eu venho cantando já há 2, 3 anos. Nós não somos mais escravos da mentira de Satanás. Você não é capaz, você não é filha, você não é amada. Você é rejeitada. Ninguém te ama, ninguém te quer por perto. Mentira, somos filhos amados do Pai, que nos deseja a todo instante estar na presença dEle, a sermos íntimos dEle, a ir para o lugar secreto. Ele nos quer no secreto. Ele nos quer. Ele nos socorre, mas nós precisamos buscá-lo. E o buscando, saberemos dele quem nós somos. E nós somos filhos justificados. Nós precisamos entender disso. Nós precisamos entender essa verdade agora. Nesse instante. Lá nos filmes da Nárnia que eu falava, Aslan chama Edmundo. Mesmo depois ele ter entregue os irmãos, ter entregue o reino, Aslan se faz justiça. Morre no lugar do Edmundo. Jesus morreu no nosso lugar. Ele se fez justiça. Deus olha para mim através de Jesus. Esse sangue derramado na cruz precisa ter valor em nossas vidas. Nós não podemos mais fingir que isso não é real. Existe um valor, e as nossas vidas precisam demonstrar o valor do sangue de Jesus. Então Edmundo foi justificado, né? Isso nos traz a certeza que, embora as circunstâncias e as pessoas queiram me dar outros rótulos, como eu falei antes, somente em Deus encontrarei quem eu sou. Minha verdadeira identidade está nele, tão impregnada que nada poderá arrancar. Ele ainda tem um plano.
Ele não desistiu. Ele está nos esperando para iniciar. Diga sim, ainda que você não se ache merecedor, e nós não somos. Não poderia estar aqui por mim mesma, jamais. Muitos erros, muitas falhas, e ainda preciso muito dele, ainda preciso tirar muito de mim e pôr muito mais dele. Mas ele nos capacita. Ele nos chama. E existe uma graça imerecida a nosso favor, para nos fazer recomeçar. Permaneça na presença do Senhor. Ouça o que o Pai fala sobre você. Isso lhe será como norte para toda a sua vida. Em Isaías 43, eu gosto muito. Deus, quando eu e o João Paulo temos algumas situações para decidir e acalmar os nossos corações, porque muitas vezes não é nós que decidimos, é Ele que nos leva. Deus me trouxe à memória nessa semana 2 passagens que Ele selou comigo, que a minha vida, do João Paulo, do Lucas e do Felipe, da nossa casa, estaria sendo guiada sempre por Ele. Que quando Ele tirou nós de Chapecó para começar ir em cidades, Ele me disse assim, Josué 1:9, que diz assim, que para nós sermos fortes e corajosos, que não é para temer, mas a frase que mais me pega é, porque eu estarei contigo, por onde você andar. Porque eu tinha um louvor no meu coração que diz, não me mande, não me deixe ir sem a tua presença. Esse é o nosso clamor. Não nos tire da tua presença, não nos mande ir aonde tu não estiveres. Como Moisés disse, não me manda, Senhor, se para lá tu não fores. Então essa é a palavra. E a segunda é em Isaías, também 45, que fala que é Ele que me pega pela minha mão direita. Ele fala em Ciro, né? Que é Ciro, eu te pego pela tua mão direita e te conduzo. É Ele que nos conduz. É Ele que nos leva, por isso nós descansamos. São dias difíceis, são... porque nos fazem movimentar, nos traz mudança, nos traz desafios, mas é Ele que está fazendo. Mas o que eu quero deixar para o nosso coração hoje é, além de todas essas passagens, além de tudo isso que eu falei, é Isaías 43, eu quero ler para vocês no 1, que diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Essa é a verdade de Deus. Deus quer nos contar segredos. Existem a passagem, como diz em Jeremias, né, que é Ele que tem os planos. Em vários salmos diz que Ele quer nos contar os segredos. Ele conta segredos aos íntimos dEle. Ele quer contar aquilo que Ele tem que ainda ninguém sabe. Eu preciso saber, o João Paulo precisa saber, o pastor precisa saber, para que nós possamos juntar um quebra-cabeça e montar um cenário. Ele dá uma porção para cada um. Cada um tem uma porção de Deus. Cada um é importante. Você que está ouvindo agora, você é importante e essencial nesse lugar. Você é fundamental nesse exército que Deus está erguendo nesses dias. Para o novo que Ele está fazendo. Ele parou 2020. Encerrou-se um século. E 2021 inicia uma nova década. Inicia um novo tempo. E Ele está preparando um povo que está se jogando na presença dEle e dizendo que quer fazer parte dos sonhos dEle. Hoje um irmão me passou uma passagem que eu já estava ouvindo e nós chegando aqui na igreja, nós estávamos ouvindo o louvor do leão e da noiva. O leão está rugindo. Um dia eu estava na igreja e estava orando, clamando, orando, tinha um louvor que dizia, soberano Deus, troveja a tua voz poderosa. Ruja o leão sobre a minha vida. E Deus, eu caí no chão porque eu vi o braço do leão me puxando para trás e rugindo. O leão está rugindo. E quando ele ruge, as coisas acontecem. As coisas estão acontecendo. Em 2020 eu escutava as lives do pastor Luiz Hermínio. E uma delas me pegou sobre a tribo de Issacar. A tribo de Issacar sabia o que iria acontecer. E ele conduzia o povo para saber por onde andar.
eles direcionavam porque eles recebiam do Senhor. Então nós precisamos estar nos lugares que o Senhor escreveu para nós sabermos e ajudarmos as pessoas a andar nesses dias. Amém? Vou estar orando então agora, para que nós possamos estar neste lugar com o Senhor e sermos conhecidos dEle e desfrutarmos da história que Ele escreveu para nós e não das mentiras e dos enganos. Amém? Que você possa agora estar se colocando na presença do Senhor. Coloca o teu coração, por mais que eu esteja orando, ore. Peça ao Senhor sobre quem tu és, sobre quem Ele sonhou contigo, sobre aquilo que o Senhor já escreveu desde a eternidade. Está escrito no livro da vida, a nossa vida, os nossos dias todinhos já estão lá. Pai, que nós possamos entender do teu amor, Senhor. Que nós possamos, Deus, realizar os teus sonhos. Que nós possamos ser conhecidos de Ti e conhecer a Ti. Saber as Tuas verdades ao meu respeito. Saber a Tua verdade ao nosso respeito. Saber a Tua verdade sobre a noiva. Saber a verdade de como nos preparar para o dia das bodas. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença e clamar. Deus, nós clamamos nessa noite. Que os profetas profetizem, que os mestres ensinem, que aqueles que têm o dom do socorro estejam socorrendo. Pai, que os dons na igreja fluam, Senhor. Que nós possamos estar desfrutando daquilo que o Senhor já tem. Nós não fomos feitos para sermos sozinhos. Nós somos feitos para ser um corpo perfeito e ajustado. O corpo sem um dedinho, um corpo sem uma mão, fica com uma função debilitada. Deus, quando a tua igreja, a tua noiva, o teu corpo não está ajustado, não tem todas as partes, o restante do corpo sofre. Nós clamamos para que todos estejam no corpo ajustado, cumprindo as suas funções. Deus, que os meus irmãos possam entender que existe um Pai de amor que sonhou com ele e escreveu sobre ele, e que ele está esperando para ser achado, e que ele quer que nós cumpramos toda a vontade dele, para que nós, quando chegarmos na presença, ele possa nos olhar e dizer: bem-vinda, filha amada, eu te conheço. Em nome de Jesus, Pai, que cada um deste lugar encontre as referências do Senhor para cumprir a boa vontade do Pai sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você que está aí na casa, se você teve o mesmo impacto que nós tivemos aqui nessa noite. Sabe, ser conhecido de Jesus é realmente o grande desafio da humanidade. A humanidade, ela precisa entender isso. Ela precisa entender que não é fazer a obra para o Senhor, é ser a obra dele. Quando nós entendemos isso, nós não vamos entrar naquele texto que diz: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E ele vai dizer: não, afaste de mim porque eu não te conheço. Não, ele vai dizer: bem-vindo, bendito meu Pai. Bem-vindo. Aleluia. É interessante, né? Como Deus dá respostas para nós. Quando nós estamos com os ouvidos atentos, certamente o Senhor nos dá uma resposta. Ele tem uma resposta para nós. No meio de tantas perguntas que nós temos, o Senhor tem uma resposta para nós. Então, no meio de tantas guerras e adversidades, no meio de tantas tristezas e tudo mais, nós podemos ver que o Senhor tem uma resposta para nós. E a resposta que Ele tem para nós é quando nós chegarmos nos portais, Ele nos conhecer de longe. Lá vem meu filho amado, bendito meu Pai. E xarabaxai, meu Deus,
é tudo que nós precisamos. Para isso, o Senhor proporciona as oportunidades para nós estarmos nos ambientes. A você que não procrastinou, que decidiu cultuar essa noite, certamente você foi abençoado. Certamente. Que noite gloriosa, amém, irmãos? Aleluia. Domingo, nós temos culto para alguns incendiados, para muitos que vão cultuar em seus lares. No próximo domingo também, eu acho que vai ser no mesmo formato. Nós creio que nós vamos fazer 2 cultos, aí é o culto ceia. Aleluia. Aleluia. Como termina um culto como esse? A gente está aqui, né, muito chapado, e no meio de tantas adversidades, quantas coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre a tua face, a sua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz que tanto precisamos. Em nome de Jesus. Fique na paz, meu irmão, minha irmã. Sabe que o Senhor não desampara um fiel. Amém? Vamos em paz. Você que está na sua casa, fique em paz. Em nome de Jesus.